Apresentamos neste capítulo 3 métodos: o método da tabela verdade, o método da negação ou redução ao absurdo e o método dos tableaus semânticos. Em vários aspectos, tais métodos são equivalentes. Por exemplo, eles possuem a mesma complexidade computacional. O que significa dizer isso? Que do ponto de vista de eficiência temporal para a execução de tais métodos, eles são equivalentes. É claro que uma análise desse fato ela demanda raciocínio. Existem cursos que analisam tais fatos. Nesse nosso curso, nós o faremos mais adiante, mas também de uma maneira superficial. Não é nosso objetivo a análise da complexidade computacional de métodos como esses que apresentamos. Mas existe um outro aspecto comum a eles que é importante e que é do nosso interesse. Esse aspecto é o seguinte: tais métodos decidem. O que significa isso? Olha, eles podem ser usados para decidir e responder alguma coisa sobre propriedades semânticas da lógica, de fórmulas da lógica proposicional. Como assim? Por exemplo, imagina a propriedade semântica da satisfatibilidade. Eu quero saber, dada uma certa fórmula, se ela é ou não satisfativa. Ao aplicar qualquer um desses métodos, ele decide tal questão e me responde sim ou não. Não há a possibilidade de nenhum desses métodos, digamos, entrar num loop, num processamento indefinido que nunca responde. Em algum momento, terei a resposta. A fórmula fornecida ao método, apresentada ao método, será analisada e terei uma resposta. Sim ou não? Sim, se a fórmula for satisfatível, no caso, e não se ela não for satisfatível. Então, observem que esse aspecto é comum aos 3 métodos. Dado uma fórmula, por exemplo, se eu quero saber se ela é uma tautologia, no método da tabela verdade, por exemplo, eu construo a tabela. Por maior que seja a tabela, num certo momento terei a resposta. É só olhar a coluna da fórmula. Se a tabela tiver milhares de linhas, vou demorar muito para construir essa tabela, mas em algum momento terei a resposta. E mais importante ainda, não existe a ideia digamos, de entrar em loop ou processamento indefinido na construção da tabela verdade. A tabela verdade é montada passo a passo e não há possibilidade de loop, de processamento ali dentro. É linha a linha e no fim eu tenho a tabela como um todo. No caso do tableau semântico, o mesmo ocorre com a árvore. Eu vou deduzindo no tableau semântico, num certo momento, saturo todos os seus ramos. Por maior que seja o ramo, num certo momento ele é saturado. Por isso, podemos dizer que tais métodos sempre fornecem uma decisão sobre perguntas como, por exemplo, H é ou não satisfatível. Podemos dizer também que tais métodos definem algoritmos que não entram em loop ou, digamos, entram por um conjunto sem fim de operações. Ou seja, são definidos por uma sequência não ambígua de instruções, os métodos. Temos uma sequência não ambígua de instruções. E essas instruções são executadas até que seja determinada uma condição final. E nessa condição final temos a resposta. Podemos dizer também que tais métodos constituem um conjunto de
processos para efetuar uma sequência finita de cálculos. Por isso é que eles são algoritmos. Bom, afinal, o que é essa ideia de algoritmo? Bom, algoritmo é isso. Uma sequência de passos executados, que podem ser executados, digamos, mecanicamente, e cada passo é bem determinado, não tem dúvida no que fazer em cada passo. Exemplo clássico de um algoritmo, uma receita de bolo. A receita de bolo é um algoritmo. Não posso ter dúvida no que fazer em cada passo da minha receita de bolo. E além disso, no nosso caso, os métodos são de decisão, porque não entra em loop. No caso da minha receita de bolo, também não entra em loop. Vai aparecer algum bolo no final. Talvez não seja muito bom, mas algum bolo vai aparecer. Portanto, no caso do método, por exemplo, da tabela verdade, o conjunto de instruções determina como cada tabela deve ser construída e analisada. E aí, depois de um número finito de passos, é possível decidir se uma fórmula H é, por exemplo, satisfativa ou não. Além disso, as instruções para a construção da tabela definem claramente um algoritmo. Por quê? Porque os passos utilizados na construção da tabela são passos, digamos, mecânicos, bem claros. E a execução do procedimento, por sua vez, sempre termina e retorna uma resposta. Ou seja, decide, não entra em loop. No caso da tabela verdade, ou do tabuleau semântico, ou do método da negação, redução absurda. Devido a tais fatos, a existência desses métodos que decidem, podemos dizer que o conjunto das propriedades semânticas da lógica proposicional é efetivamente decidível. O que é isso? O que significa isso? Olha, o conjunto dessas propriedades é efetivamente decidível porque existem métodos que decidem sobre tais propriedades. Por exemplo, eu digo que o conjunto das tautologias é um conjunto decidível, porque tem um método que o decide. Puxa, mas vale a pena, nesse ponto, a gente ver a definição do que significa uma propriedade ou uma função ser decidível. E tal conceito, mais à frente no curso, nós o revisitaremos. É um conceito importante. Decidir é importante. Aliás, no âmbito da engenharia, precisamos de métodos que decidem. A gente não pode ficar esperando o resultado. Pensar sobre essas coisas é importante. Veja a definição de decidibilidade. Definimos, a seguir, a decidibilidade de uma propriedade e de uma função. Dizemos que uma propriedade é decidível ou efetivamente decidível se e somente se existe um algoritmo que decide em um número finito de passos quando a propriedade é ou não satisfeita. Por exemplo, a propriedade de uma fórmula ser uma tautologia, ela é uma propriedade decidível. Porque existe um algoritmo, por exemplo, o algoritmo definido pelo método da tabela verdade, que decide em um número finito de passos quando a propriedade é ou não satisfeita. Ou seja, esse algoritmo, o algoritmo da tabela verdade, decide se a fórmula é ou não uma tautologia. A decidibilidade de função é definida dessa forma, de forma análoga. Uma função é decidível ou efetivamente decidível se somente se existe um algoritmo que decide em um número finito o resultado da função aplicada a um determinado argumento. Por exemplo, várias funções aritméticas são decidíveis. Adição, multiplicação, divisão. Depois de um certo número de passos, temos o resultado, por maior que sejam os números de entrada. Por maior que sejam os números de entrada, depois de um certo número de passos, utilizando um certo algoritmo, temos o resultado da multiplicação desses dois números. A conclusão que temos
a partir dessa definição? Olha, dada uma fórmula H, a aplicação de qualquer um dos três métodos que vimos decide, por exemplo, se H é satisfatível ou se não é. Ou seja, além disso, é importante observar o seguinte: dada uma fórmula da lógica proposicional, os métodos decidem o sim, caso, por exemplo, a fórmula seja satisfatível, ou decidem o não, caso não seja satisfatível. Observe que é importante prestar atenção nessa ideia do sim e do não. Temos duas coisas: uma propriedade de provar o sim, como também provar o não. Os métodos apresentados, se a fórmula é uma tautologia, ele diz que sim, e se não for, ele diz que não. Engraçado isso, né? Porque tem métodos que são bons e que decidem o sim. Mas o não, a negação, ele não decide nada, ele não volta a resposta nenhuma. No próximo capítulo, por exemplo, vamos estudar um método sintático que é bom apenas para provar o sim, caso a prova exista. E se uma certa prova não existe, ele não faz nada. Interessante, né? Pensar sobre essas coisas. Parece que para nós, se eu consigo responder o sim, eu consigo responder o não. Mas não é bem assim. Às vezes dá para responder o caso afirmativo, mas e o caso negativo? Não consigo. Puxa, estamos raciocinando logicamente. Preste atenção.